Ok, hoje é o primeiro episódio dessa série e para dar início eu gostaria que você me explicasse como foi o início, a descoberta e afins. Pode começar. Então, essa notícia ela veio no meu melhor momento, na verdade, que eu estava num momento assim, eu estava bem com tudo, eu estava me sentindo confortável com tudo. Eu tava cantando na igreja, estava fazendo academia, eu estava na minha melhor forma, eu estava me sentindo, que nem fala, me sentindo. Aí eu acho que foi uma forma de Deus me dar um chacoalhão mesmo. Deus resolveu vem aqui que não é dessa forma que eu te quero. E aí eu tinha feito um exame, aliás, tinha aparecido alguns cistos na minha mama em 2020, em julho de 2020. Aí eu fui no médico e a médica me encaminhou para fazer uma mamografia. Então eu fui ao hospital, fiz a mamografia e fiz um scan também. Mas antes disso, quando estava marcado já a mamografia, eu conversei com a minha irmã mais velha, por videochamada, ela estava no Brasil. E e aí eu comentei com ela, e eu disse que eu tava com muito medo. Porque eu disse, eu não consigo imaginar eu tendo um problema de saúde. Eu disse pra ela, eu não consigo imaginar eu tendo um problema de saúde, porque eu não posso passar por isso. E eu comecei a chorar, conversando com ela. Falei, porque eu já passei tantos problemas, financeiro, no casamento, com traições, com coisas assim, mas pra mim eu não conseguia imaginar que eu ia viver em paz tendo algum problema de saúde. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Eu pensava, como que eu vou ficar se eu tenho às vezes qualquer coisa, uma espinha maior que aparece, eu já fico, eu quero sabe aquilo, quero que aquilo saia para poder curar, porque eu não conseguia imaginar isso. Eu não sei o porquê, mas isso eu tinha pra mim assim, na minha saúde eu não poderia ter nada. E aí ela disse, não, fica tranquila, a gente vai orar, né? Não vai ser nada, pode ficar tranquila. Aí eu fui pra fazer a mamografia e fiz o scan, e no mesmo dia eles deram o resultado. Aí a médica disse, não, é só cisto de água e eles vão desaparecer. O seu corpo mesmo vai absorver e vai desaparecer com o tempo. Só que você volta, em 2 meses você volta para fazer outro scan, só pra gente descartar qualquer possibilidade. Mas ela falou, pode ficar tranquila, porque só são cistos d'água. Aí eu fiquei muito aliviada, porque lá mesmo no hospital eu ainda tava... Quando eu fui fazer mamografia, porque foi a primeira vez que eu fiz, e quando eu fui fazer a mamografia eu fiquei muito assustada, porque eram várias mulheres ali passando pelos mesmos processos, e tinha vários casos de mulheres passando por vários problemas na mama, coisas mais sérias. E eu comecei na hora que eu tava esperando assim pra fazer o scan, que eu fiz a mamografia, sentei lá, e eles já colocaram aqueles roupões lá, camisolas do hospital, né? E eu já fiquei, nossa, me sentindo assim, falei, Senhor, meu pensamento já começou a voar. Eu já comecei a pensar se é alguma coisa séria, o que eu vou fazer, e já comecei a querer chorar, já comecei a falar, Senhor, por favor, não deixe ser nada grave. E aí, quando aconteceu o scan, depois que veio a resposta, eu graças a Deus, vim agradecendo a Deus. Isso, aí ela disse pra voltar com 2 meses pra fazer o outro scan. Aí 2 meses depois eu voltei, fiz o outro scan, e a médica de novo disse, não é nada, é só cisto de água,
Tem uns que são muito, muito pequenos, que não dá quase nem pra sentir, assim, nem quase pra ver no scan. E tem um ou dois, parece que um pouquinho maiores só, mas ela disse que dá pra ver que são cistos de água, dá claramente pra ver e tal. E ela disse, o seu corpo vai absorver. E eu disse assim, tá, mas com quanto tempo que vai absorver? Daí ela disse, não sei, há 1 ano, talvez um pouco mais. Daí eu falei, tá, mas como que eu vou ficar com isso daqui no meu corpo? Eu não quero, é o meu corpo, eu não quero que fique isso daqui. Incomoda, na hora que eu passo a mão eu sinto, eu não vou querer ficar com isso daqui. Daí ela disse, mas o que você acha que dá pra fazer? Eu falei, não, no hospital eles disseram que vocês poderiam fazer punção, né, tirar o líquido e aí esvaziava e ficava tudo normal. Aí a médica disse, não, a gente faz punção, mas só quando é muito maior. O seu é muito pequenininho, é muito pequeno, não tem por que fazer punção. Aí eu disse, tá, mas... E eu insisti, nem eu sei porquê, mas eu insisti. Eu falei, não, mas é o meu corpo, eu quero alguma solução, tem que ter. Daí ela disse, tá, só pra você ficar com paz na sua mente, então eu vou tirar o líquido desse que é um pouquinho maior e vou mandar pro laboratório. Mas só pra você ter paz na sua mente, porque não tem nada que se preocupar. Então ela falou com todas as letras. Ela falou, não tem nada pra se preocupar. Aí eu disse, ok. Aí ela tirou ali, sem anestesia, sem nada, uma dor tremenda, aquela agulhona. Tirou o líquido e mandou pro laboratório. Aí passou e eu fiquei esperando o resultado daquele exame. Nunca veio o resultado desse exame. 1 ano depois, em julho de 2021, eu fui no posto, no caso posto de saúde, que aqui é chamado de GP. Eu fui para fazer um preventivo normal, de rotina. E aí eu aproveitei a oportunidade, porque a gente estava passando, ainda estava um pouco na pandemia, tinha passado o pior, mas ainda estava. Então era muito complicado de conseguir consulta, né? De conseguir consulta, conseguir ver o médico cara a cara, porque geralmente era por telefone. Aí eu aproveitei que eu tava lá e perguntei sobre o exame. Falei, olha, eu fiz um exame há 1 ano atrás, né? Assim. Aí a médica falou, tá, eu vou procurar aqui pra você, pra ver, né? E ela foi procurar no computador, ela disse, não tem nada, não consta nada. Aí eu disse, tá, mas nossa, faz 1 ano já que eu fiz esse exame. Daí ela disse, tá, então eu vou procurar saber do hospital, vou ligar no hospital e daí quando eu tiver alguma notícia eu te retorno. Falei, tudo bem. Fiquei esperando, 1 semana depois, tentaram me ligar, mas acho que me ligaram no meu celular antigo e eu não recebi a ligação. Aí mandaram mensagem e quando eu vi a mensagem, eu vi só depois que já tinha passado do dia. No caso, eu vi a mensagem no outro dia, que eles tinham falado, venha hoje para pegar o resultado do seu exame. E eu vi essa mensagem só no outro dia. Então eu liguei pro hospital e falei, olha, eu não vi ontem, né, mas eu posso ir hoje buscar. Daí eles falaram, então venha hoje buscar. Aí eu fui buscar esse resultado. Saí do trabalho, vim em casa, me arrumei pra ir pra academia ainda, porque eu fazia academia à tarde. Pensei, bom, vou pra academia depois que eu voltar de lá, então já vou direto. Aí eu fui pro hospital, cheguei lá, tranquila, pensando, vou pegar um papel, voltar embora, ir pra academia e vida que segue. Cheguei, quando o médico chamou, ele, uma cara meio séria, já assim, aí ele disse, então, Rosicléia, primeiro eu quero pedir desculpa pra você, porque esse resultado de exame só chegou, faz 2 dias que chegou nas minhas mãos esse resultado do seu exame. Eu não sei o que aconteceu, se foi um erro do sistema ou se algum funcionário que cometeu algum erro, a gente ainda não sabe, a gente vai procurar saber, mas deu uma alteração no exame que você fez há 1 ano atrás, deu alteração e a gente precisa investigar, a gente não sabe o que é, então a gente tem que investigar melhor. Eu disse o quê? Eu falei,
faz 1 ano que eu fiz esse exame. Faz 1 ano. E o exame deu alteração. E eles não mandaram o resultado do exame. Eu disse, eu tava tranquila, porque eu tava achando que tava tudo normal. Porque geralmente quando não tem urgência de te mandar um resultado é porque não deu nada. Aí ele disse, a gente pede desculpa mais uma vez por isso e tal. Mas a gente vai ter que investigar melhor. Aí ele disse, eu vou te fazer um exame de toque agora. E depois a gente, se você já estiver disponível agora, a gente já pode fazer uma mamografia e a biópsia. Quando ele falou, eu fiquei em choque. Eu fiquei assim, sem reação mesmo, em choque. Ele até acho que pensou que eu não tava entendendo tudo que ele tava falando, porque ele tava falando em inglês, né? Eu acho que ele pensou assim, acho que ela não tá entendendo tudo que eu tô falando, mas eu estava entendendo, mas o problema é que eu estava em choque. Aí ele fez um exame de toque e falou, realmente dá pra sentir aonde foi feito o exame, que foi no maior, no cisto maior. Ele tinha realmente, eu tinha percebido que ele tinha aumentado um pouquinho de tamanho, mas eu pensei que fosse porque mexeu, porque fez a punção. Então eu pensei, mexeu ali, ele deve ter inchado, deve ter machucado, né? E aí por isso que ele tá um pouquinho maior. Aí ele pegou e falou, tá, a gente vai fazer a biópsia e o scan, e a mamografia, aliás, a mamografia e depois a biópsia, né, com o scan. Falei, tá, daí a gente foi pra lá, daí veio uma enfermeira, né, graças a Deus peguei uma enfermeira muito boa, muito humana, assim. Ela veio, ficou do meu lado o tempo todo, me acalmando, segurando a minha mão. E daí eu comecei só a orar, eu tava assim, em choque e comecei, Senhor, o que tá acontecendo? Eu falei, né, me ajuda aqui, me ajuda, Senhor, o que tá acontecendo? Daí comecei a orar, pedi pra Deus me ajudar ali, e o tempo todo só tentando ficar calma. Aí fui pra mamografia, depois fui pra biópsia. Muito dolorido o processo, porque eles acho que tiraram umas 3, 4 materiais lá e um debaixo da axila até, porque tinha um cisto pequenininho embaixo da axila, mas graças a Deus não era nada. E só que quando ela fez acho que a primeira ou segunda vez, assim, não tinha pegado anestesia muito bem, então eu senti aquela dor mesmo, né, doendo mesmo. Aí ele olhou lá no scan e a enfermeira ali do meu lado. Quando terminou, eles falaram, agora é só aguardar o resultado, né? Daí eu falei, tá, tudo bem. Aí eu vim pra casa com aquele curativo aqui. Eu saí do hospital, assim, aérea, assim, pensando o que aconteceu. Aí eu cheguei no caminho, liguei pro meu esposo e falei, amor, você tá longe? Porque ele, como o escritório que ele trabalha é lá perto do hospital, geralmente ele fica por lá, às vezes, esperando trabalho. E aí eu falei, amor, você tá longe daqui? Daí ele disse, não, ele falou, na verdade ele tava assim, aquele dia, agora eu não tô me recordando se ele foi me buscar nesse dia. Não, eu acho que ele eu acho que ele foi me buscar na estação, depois que eu peguei o trem e vim na estação, perto de da casa, porque ele tava onde ele tava trabalhando. Mas eu falei pra ele, eu comecei a falar pra ele, e aí eu não aguentei, eu desabei, daí eu comecei a chorar quando eu comecei a falar pra ele, porque eu falei, amor, porque eu ia pedir pra você ir me buscar, porque eu vim só buscar o resultado do exame, mas eles fizeram um monte de coisa, eles fizeram biópsia, e eu tô com dor aqui, e eu não sei o que tá acontecendo, e eu comecei a chorar. Daí acho que ele tava no trabalho dele, disse que acho que me buscava na estação, se eu não me engano foi isso. Aí eu saí, daí eu vim embora, e quando chegou aqui em casa, assim, eu fiquei, tá, aí já liguei pro meu trabalho,
já falei pra ela que eu não ia poder trabalhar no outro dia. E foi isso. Eu falei assim, olha, nem eu sei o que... Eu falei assim, eu fui só pra buscar um resultado do exame, tive que fazer biópsia e agora tô sem poder pegar peso. E como eu cuidava do bebezinho dela de meses, então não tinha como eu ir trabalhar. Aí eu fiquei esperando o resultado da biópsia. E aí começou a angústia, né? Fiquei angustiada, fiquei muito angustiada mesmo, assim, pensando. Eu tentava esquecer, daqui a pouco vinha na minha cabeça de novo. E eu pedia a Deus, falava, Senhor, que não seja nada. E só que esse um ano que eu estava esperando, que eu fiz aquele primeiro exame, que eles falaram que não era nada. Que eu fiz o exame, que fiquei esperando esse resultado que nunca chegou. Nesse período desse um ano, eu já tinha mudado a minha dieta por causa de outro probleminha que eu tive, que foi de um preventivo que apontou aquele HPV, apontou que ele estava alterado. Aí a médica falou, só que você mesmo, ele vai sair. Ela disse assim, só deve ter sido a sua imunidade que caiu muito, ou um período muito estressante, e aí ele acorda, é como se acordasse o vírus, se eu não me engano, né? E aí ela falou, mas a gente vai fazer outro exame daqui uns meses, e aí a gente vai ver como que tá. Aí eu mudei totalmente minha dieta. Eu fui pesquisar sobre isso, aí eu vi que dieta com muito açúcar, com muita produto industrializado, tudo isso. Então eu comecei a cortar tudo. Cortei tudo, tirei o açúcar. Só que eu ainda fiquei usando mel no lugar do açúcar, só para adoçar o chá, assim, ou o café. Mas só uma vez por dia que eu tomava. Então, e açúcar eu cortei radicalmente, assim. Parei de comer industrializado, o açúcar, tudo. E comecei a fazer exercício, porque eu vi que o exercício também físico, ele ajudava o corpo a eliminar esse vírus, a combater, né? Aí comecei a fazer exercício também em casa, regularmente. E esse um ano, esse período todinho que eu tava esperando, eu tava fazendo exercícios regularmente. Depois entrei na academia, comecei a fazer na academia, musculação. Então eu tava, a minha imunidade estava muito boa, porque eu tava me cuidando. Entende? Ganhei peso nesse tempo, não peso de gordura, de peso de massa magra, porque tava fazendo musculação. Eu acho que o índice, eu não cheguei a medir, mas eu acho que o índice de gordura no meu corpo devia ser muito, muito baixo. E eu acho que isso tudo ajudou, com certeza ajudou, sabe? Porque se tivesse me pego lá atrás, eu tivesse que ter começado com um tratamento atrás, né, naquele ano de 2020, a minha imunidade não estaria tão boa para aguentar tudo, para ter passado tão forte por tudo, né? Então Deus faz as coisas tudo certo, Deus sabe o momento de tudo, né? Aí o que aconteceu foi que quando chegou em agosto, isso foi julho, né? Acho que mais ou menos final de agosto. Daí chegou o resultado, né? Aí eles marcaram a consulta. Só que daí quando eles marcaram a consulta, eu peguei Covid. Aí, bem na data acho que um dia antes eu fiquei sabendo que fiz o exame e tava com teste, né? E tava com Covid. Aí eu tive que esperar uma semana pra marcar outra consulta pra ir lá. E aí já foi a gota d'água, né? Perdi o emprego mesmo, porque eu já falei pra ela, tô com Covid, aí não vou mais poder voltar. Agora também minha cabeça não está... Falei, desde que eu fiz aquele exame lá, que eu tô esperando o resultado da biópsia, eu já não consigo mais ter cabeça pra nada e não vou ter estrutura pra continuar mais com você aí. Aí ela, né, falou, tá, tudo bem e tal. E quando foi na outra semana, fui pro resultado. Só que nesse período ali que eu fiquei com Covid, eu perdi o paladar, que foi a primeira vez que eu peguei Covid, que eu peguei 2 vezes, né?
Mas essa primeira vez eu perdi o paladar. Eu não conseguia sentir o doce nem o salgado. E é horrível, horrível, horrível ficar sem paladar. Aí, e disseram que era uma dos sintomas, não todas as pessoas, mas algumas acontecia isso, perder o paladar, né? E o olfato também, eu perdi o olfato. Aí eu pensei, Senhor, eu pensei, o que tá acontecendo? Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí, quando foi eu não lembro bem qual dia da semana ali que eu orei, que foi num dia, eu lembro que foi num dia de manhã, que eu tava sozinha, que as crianças estavam na escola. E eu orei e eu falei, Senhor, não me deixa morrer. Eu falei, Senhor, não me deixa morrer, só não me deixa morrer, por favor. Porque eu tenho meus filhos que precisam de mim, tem meu esposo que precisa de mim, meus pais, o que vai ser deles? Até meu irmão falou pra mim que isso foi meio egoísta. Ele falou assim, depois meu irmão falou assim, mas isso foi uma atitude meio egoísta sua, porque... Não sei se foi egoísta que ele falou, ou se foi orgulho. Acho que ele falou que foi orgulho, eu não lembro bem. Porque ele diz assim, assim, o que vai ser deles se eu morrer? Não, eles vão continuar a vida deles, eles não dependem de você para viver. Mas eu não quis dizer nesse ponto, eu não quis dizer nesse sentido. Eu quis dizer assim, porque é triste você perder uma pessoa que você ama. Entende? Eu não gostaria de perder uma pessoa que eu amo. Então eu me coloco no lugar de quem perderia uma pessoa que sou eu, que eles falam que eles amam. Então, e que eles sempre estão procurando para fazer isso ou aquilo para eles, entende? E então eu pensei por esse lado, mas eu não pensei assim. Na hora que eu orei, eu não pensei assim em coisa assim de orgulho. Não, eu pensei como que vai ficar as pessoas que ficam, porque eu sei que quem sofre é quem fica. Porque quem vai. Quem vai não tá sendo, né? Se você vai salvo, se você vai sabendo para onde você tá indo, você vai em paz e você não vai sentir mais nada. Não vai sentir mais a dor desse mundo. Agora quem fica é que vai sofrer. Aí eu sei que eu falei assim, eu orei assim pro Senhor. E depois dessa oração, aí eu senti uma paz. Aí eu senti uma paz muito grande. Senti assim, anestesiada para qualquer coisa. Não sentia, não tinha mais aquela angústia, não tinha mais pensamento. Mesmo de vez em quando que vinha um pensamento rápido assim, eu já falava, Deus está no controle de tudo, Deus é dono da minha vida, e eu fiquei em paz. Tanto que nessa semana daí, passei bem a semana toda, normal, esperando a consulta. Quando eu fui na consulta, eles perguntaram pra mim, eles me ligaram antes da consulta, eles perguntaram, você precisa de uma intérprete? Aí eu disse, eu falei, se não for difícil pra vocês conseguirem, tudo bem, é bom, eu falei, né? Aí eles falaram, então tá. Aí quando chegou lá no dia, a intérprete chegou lá, daí a gente ficou ali esperando, ela é brasileira, né? E ela ficou ali conversando comigo um pouco, daí esperando. E eu lembro que eu só ficava, eu lembro que eu só tava assim, em paz, pensando, já sabia, lá no fundo assim, eu já sabia qual seria a notícia, porque Deus já foi me preparando para aquilo ali. Eu já sentia assim que Deus estava me preparando para aquilo. Eu pensava assim, no mesmo tempo que eu pensava, eu queria que não fosse nada, mas lá no fundo eu já sabia que seria, então que eu teria que passar, então eu já estava assim, em paz. E eu lembro que eu fiquei só cantarolando um hino na minha cabeça, quando eu não estava conversando com ela, que ela não estava falando nada, eu ficava só
cantarolando um hino na minha cabeça. Aquele Pai, segura minha mão, Pai, segura minha mão, conhece? Sim. Aí, quando eles chamaram lá, demorou muito, eu lembro que demorou muito pra chamarem. Agora eu lembrei de um detalhe, que quando eu tava esperando também, saiu um casal da sala lá, uma mulher e um homem, marido dela. E eles sentaram assim, e ela com uma cara muito triste, e aí ele consolando ela, e ela começou a chorar. Então, provavelmente ela tinha recebido uma notícia, e ela tava chorando, ela desabou a chorar, assim. E eu pensei assim, Deus, tem misericórdia, né? Aí, quando a gente entrou lá, numa outra salinha, uma antessala ainda, tinha acho que mais 2 mulheres assim, esperando, e tinha uma mesinha no centro e com uma caixinha de lenço no meio. Aí eu já olhei aquele ambiente e falei assim, nossa, esse ambiente que ambiente, como eu falo, triste assim, né, pra te deixar pra baixo, né, uma mesinha de centro com a caixinha de lenço já pra você desabar chorar ali. Falei assim, misericórdia, meu Deus. Aí quando entramos pra sala do médico, finalmente ele chamou, aí sentamos lá, aí ele veio bem de pertinho assim, ele vinha assim, pertinho, encostando. Aí ele falou, Rosicléia, a notícia que a gente tem pra dar não é muito boa, fizemos todos os exames, e nesse período eu tinha feito mais 2 exames, eu tinha feito um scan dos ossos e um scan do abdômen, peito e abdômen, assim, pescoço até abdômen. Aí ele falou, fizemos todos os exames e realmente constou que você tá com câncer de mama. Aí ele disse, na mama direita, grau 2/3. E só que você pode ser curada, você vai ser curada. Eu disse, e eu entendi tudo que ele falou, só que mesmo assim a intérprete falou pra mim de novo. Aí ele disse, aí ele me explicou no papel, mostrou lá, é desse tipo, com triplo positivo, por hormônio, para o hormônio de estrogênio, que ele era positivo para o hormônio estrogênio, que eles falam triplo, daí no caso era triplo positivo. Aí, pra mim, nada daquilo, naquele momento, nada daquilo importava, né? Mas depois que eu fui pegando os detalhes, assim. Aí ele disse, aí eu só ouvi ele falando que eu poderia ficar curada. E eu perguntei de novo, quando ele terminou de explicar. Ele falou, você tem alguma pergunta pra mim? Eu falei assim, doutor, eu entendi, mas eu quero que o senhor repita de novo. Então, eu posso ser curada? Claro, pode ser curada. Você vai se tratar, vai ser curada. Eu falei assim, graças a Deus. Eu falei, graças a Deus. Porque foi isso que eu pedi pra Deus. Para que não fosse para minha morte. E eu creio que mesmo que o Senhor falasse que eu não poderia ser curada, eu creio num Deus do impossível que poderia me curar. Mesmo que o Senhor falasse que eu não poderia ser curada. Mas como Deus deu os médicos pra gente, deixou os médicos, deu inteligência pro homem, e o Senhor falando como médico que eu posso ser curada, pra mim é mais uma prova de que isso não é pra minha morte. E tinha mais 2 enfermeiras na sala. Tinha intérprete e mais 2 enfermeiras. E eles só ficaram assim, esperando o momento que eu ia chorar. Mas eu falei tudo isso sem
sem chorar como estou agora. Agora eu me emociono porque é outro momento, mas aquele momento eu tava com uma força tão extraordinária e com uma paz tão grande que eu não sei explicar. Aí ele só ficou assim, aí ele falou, que bom que você pensa assim e tal. Aí ele disse, olha, fizemos o scan dos seus ossos também tá tudo limpo, não tem nada. Eu falei, graças a Deus. Aí ele disse, e do abdômen não veio ainda o repórter, mas no caso, eles não mandaram ainda assim o relatório, mas a gente vai, mas eu tenho aqui as imagens e eu posso te dar um parecer, porque eu entendo aqui, posso te dar um parecer já. Aí ele abriu lá as imagens, daí ele olhou, daí ele disse, olha, só de olhar aqui e ver, tá tudo limpo também. Eu falei, graças a Deus. Aí ele disse, ok, vamos fazer agora um exame de toque de novo ali. Aí eu fui, fiz o exame, aí ele disse, aí quando eu sentei de novo ele disse, Zicleia, daí vai ser feito o tratamento. Depois do tratamento, ele explicou que esse tipo era melhor tratar primeiro e depois fazer a cirurgia, ao invés de fazer a cirurgia primeiro e depois tratar, porque tem muitos casos que eles fazem cirurgia primeiro e depois tratam. Aí ele disse primeiro ia tratar e depois fazer a cirurgia. Aí ele disse assim, na cirurgia é quase que certeza que você vai ter que fazer a mamografia, a mastectomia radical, que é a retirada total da mama, e o esvaziamento axilar, que é tirar os linfonodos da axila. Eu nem sabia o que isso significava, porque eu não... Depois é que eu fui pesquisar, fui saber todos esses detalhes. Aí eu disse ok, tudo bem. Daí ele disse, tá. E eles ficaram assim, tá. Mesmo assim, ela está firme ainda, mesmo sabendo que vai acontecer tudo isso. Pra mim era de menos, naquele momento pra mim era de menos. Eu pensava, tá, o que é um seio perto de uma vida? Eu falei, a vida é muito mais importante. Aí fomos pra sala lá da enfermeira, pra ela dar algumas orientações, aí esperando. Aí enquanto tava esperando a enfermeira vir, a intérprete falou pra mim, falou, olha, agora que a gente já sabe o que é, você já sabe, eu posso te falar, eu também já passei por isso, ela disse. Eu também passei por isso há quase 5 anos atrás. Se eu não me engano, ela disse que foi em 2016 que ela passou por isso. Aí ela disse, eu fiz o tratamento também, depois fiz a cirurgia, mastectomia radical, tirou tudo, depois eu fiz a reconstrução e fiquei em tratamento tô há quase com 5 anos já que eu tô tomando um remédio, então eu já tô quase me livrando também do remédio, porque ela disse faz quase já 5 anos. Ela falou, e tô bem aqui, tô bem, tô forte, tô com saúde, tô trabalhando. Ela falou, não se preocupe, vai dar tudo certo. Aí eu disse, olha, pra mim, isso é mais uma prova, é mais um sinal de que Deus tá dizendo, é só uma prova que você vai passar. É só uma prova que você vai passar e eu tô contigo. Porque ela foi pega de uma agência, ela aplicou pro trabalho. Que eu perguntei pra ela como que ela tinha conseguido o trabalho ali. E ela disse que é uma agência lá, tipo um aplicativo. É um aplicativo, na verdade. Que aplica pro trabalho que você quer ali e eles pegam você ou não pegam. E ela foi pega lá, justamente naquele dia, pra minha consulta. Pra mim, uma pessoa que já passou pelo mesmo problema. Eu falei, é só Deus mesmo que faz isso. É só Deus que faz isso. Aí
daí a enfermeira veio, explicou tudo como é que ia ser, eu ia ter as próximas consultas, os próximos exames e ia fazer as químio. E aí falou pra mim você vai acontecer isso e isso na químio, você vai perder o cabelo e tal. Naquele tempo eu tava ainda com o cabelo por aqui, assim, mais ou menos. Pra mim, eu falei pra ela, tá, tudo bem. Falei, o que é um cabelo? Eu vou estar viva, né? Eu falei, o que é um cabelo perto da minha vida? Aí, quando saiu pra vir embora, eu fiquei lá esperando o meu esposo, que dele foi me buscar nesse dia. E depois daí eu conversei com ele, ainda dentro da van, e falei pra ele o que tinha acontecido. E aí ele disse, ele só ouviu falar, aí eu terminei de falar, e aí eu comecei a chorar, não pela situação, mas eu comecei a chorar pelo que eu tava sentindo. Porque eu falei assim, eu sinto que eu vou passar por isso, porque eu tô indo pra casa do oleiro. Eu sinto isso. E até hoje, quando eu falo, eu me emociono, porque foi o que eu senti naquele momento. Eu pensei, Deus tá querendo tratar comigo. E eu tô indo pra casa do oleiro. E eu creio que isso só vai ser uma prova que eu vou passar, para depois eu ter um testemunho para contar. E para mudar coisas em mim que eu preciso mudar. Aí ele orou, ele falou, vamos orar. Aí ele orou, agradeceu a Deus e pediu a Deus, disse que Deus estava no controle de tudo, pediu a Deus força. E aí a gente veio embora. E aí foi que foi só aí esperar, né? Esperar para todo o processo começar. Que o processo é muito, muito longo. E tem muitas outras coisas, outras experiências que eu sinto de contar, que eu acho que vai ajudar outras pessoas que que estão passando por isso, ou que ainda vão passar e que não sabem, porque a nossa vida não é nossa, o controle não tá nas nossas mãos de nada. E uma coisa que eu senti assim quando eu passei por isso, eu não sou especial. Não tem aquela conversa de você é muito especial, você é a queridinha de Deus, você é preferida, protegida. Não, gente, não existe isso. Porque quando eu comecei, eu ouvi uma pessoa falando uma palavra dessa e eu não lembro nem quem foi agora, não vou conseguir lembrar, porque eu fui ver muitos vídeos sobre isso, sobre pessoas que passaram por isso, sobre testemunhos, e eu ouvi uma pessoa falando isso, que as pessoas que perguntava, por que eu? Por que eu? Mas aí ela pensou, por que não eu? Entende? Por que não eu? O que eu tenho de especial que eu não posso passar por isso? Que outras pessoas, o ruim pode acontecer só com o outro, não pode acontecer comigo. O que eu tenho de especial? E, sabe? E às vezes eu pensava assim, às vezes eu pensava que eu poderia ser protegida de algumas coisas. Nessa área aqui, sabe? Não, eu não vou ter problema, porque eu sou, né? Deus me ama, eu sou protegida, Deus ama. Mas Deus... Entende? Você não é
o último biscoito do pacote. Você não é. Você é igual a todo mundo. Deus te vê igual a todo mundo. Deus vê você no mesmo nível que ele vê as outras pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Na Bíblia fala isso claramente. Ele não faz acepção de pessoas. Então, do mesmo jeito que ele vê você, ele vê aquela pessoa lá que você aponta, que você fala que você inferioriza, entende? Que você acha que é menor que você. E isso eu sinto que eu precisava mudar. E ainda estou mudando. Eu ainda estou no processo de mudança. Porque, às vezes, por eu estar numa outra posição, eu pensava que às vezes eu poderia estar num nívelzinho a mais, entende? Eu não conseguia, às vezes, ver a outra pessoa de igual. E isso é uma dificuldade que não vem de agora. Isso é uma dificuldade que vem de muitos anos. É como o seu caráter é formado, é como o ambiente que você vive, é como, sabe, tudo vai contribuir pro modo que você vê a vida. E eu vi assim, e isso não estava assim explícito em mim, mas isso estava lá dentro. Eu sei que estava lá dentro, no fundo, sabe aquela coisinha que você tenta esconder lá no fundo? Isso estava lá, e isso Deus quis tratar, entende? E às vezes tem coisas em você que Deus precisa te moer, te moer para poder Ele consertar do jeito que Ele quer, entende? E aí eu fui ver que não, porque não eu? Porque eu não sou nada. E sem Ele, eu não sou nada. Não tenho nada de especial. De mim eu não tenho nada. Tudo que eu tenho vem dele. Tudo. Então eu creio que o que eu passei, e eu falei pro Senhor, eu falei, que não seja em vão o que eu passei. Que eu possa passar a experiência para outras pessoas. Que eu possa, que isso possa contribuir para o bem de outra pessoa. Que eu possa tirar coisas boas disso para alcançar outras pessoas, para levar a palavra de Deus para outras pessoas através disso também. E que não fique por aqui, sabe? Porque quando você passa por alguma coisa muito ruim, enquanto você está passando, você pensa, você muda sua mente, muda seu modo de ver, mas aí a tendência de quando aquela dor passa é de você voltar de novo para as velhas atitudes, entende? Porque o ser humano, ele é muito, muito fácil, assim, muito flexível nessa parte, muito adaptável. Se ele está passando por um momento difícil, o nível de humildade dele cresce e ele muda o modo de pensar, muda o modo de agir, mas aí se ele começa a melhorar de novo, aquilo começa de novo, o orgulho querer crescer, a soberba, ou, entende? As más atitudes, começa a querer voltar de novo, o velho homem de novo. Então eu falei, Senhor, eu não quero voltar a ser a mesma pessoa que eu era. Eu não quero voltar a ser a mesma pessoa. Eu quero ver a transformação na minha vida. Eu quero tentar ser uma pessoa, sabe, viver o verdadeiro cristianismo. Viver o verdadeiro cristianismo. Tentar ser exemplo. Tentar amar as pessoas. Tentar não julgar. Tentar, sabe? Tentar ser humilde. Tentar seguir exemplo mesmo que Jesus deixou. Porque é muito fácil a gente só falar em amor, falar
sou cristão, eu amo, eu isso, mas quando você olha pra dentro mesmo, quando você passa por um momento assim que você tem que olhar pra dentro de si e ver, você vê, puxa, eu não sou nada disso, eu não sou nada disso. Então que eu consiga passar essa experiência, levar essa mensagem, e eu tenho outras experiências que Deus me deu durante esse processo, tenho mensagens que Deus me deu e eu espero passar nos próximos vídeos, porque esse vai ficar enorme, e aí a gente pode fazer a continuação dos vídeos. Eu agradeço. Ok, tudo bem. Bom, esse foi o primeiro episódio onde a gente dá início a essa série. A gente agradece muito a todos que assistiram até aqui. Fiquem com Deus.